Olá, gente, tudo bem com vocês? Sou professora Keila Batista, professora de História, e vamos continuar aí discutindo os assuntos pertinentes à nossa disciplina. Dentro dessa perspectiva de discutir o que vocês viram, né, no ano passado, essa retomada, nós hoje vamos discutir sobre a Grécia Antiga, tá, pessoal? Essa civilização antiga que foi muito importante, né, aí para a humanidade, né, muitas expressões, né, da Grécia a gente tem até hoje aí nas nossas sociedades contemporâneas. Pessoal, então vamos lá, localização, né? Sul do continente europeu, né? A Península Balcânica é banhada pelo mar Mediterrâneo, possui relevo montanhoso com muitas rochas e penhadeiros e alguns vales férteis aptos para a agricultura. Então, assim, o que a gente tem? A gente já vai ter essa agricultura, esse relevo, desculpa, que vai favorecer, né? A agricultura por conta desses vales e também, pessoal, a constituição aí da Grécia. Por conta desse terreno montanhoso, nós vamos ter cidades que vão se estabelecer, né, por conta desse difícil acesso, e a gente não vai ter uma Grécia no sentido de um país unificado. Nós teremos várias cidades-estados, onde cada cidade tem a sua autonomia, né? Então, essa questão geográfica, ela já vai interferir, tá? Os gregos se comunicavam principalmente pelo mar, através da navegação, né? Eles fundaram diversas colônias na orla do Mediterrâneo, que eles também, alguns momentos de crise por conta da superpopulação, né? Escassez na produção, eles acabaram aí fundando algumas colônias, tá, pessoal? A gente tem a ocupação histórica da Grécia, né? Que ela data de 3.000 anos antes de Cristo, por alguns povos, né, como os jônios, aí que vão habitar a região. Depois a gente vai ter 1.580 antes de Cristo os arqueus eólios, né, que eles vão expulsar os jônios e vão se estabelecer em diversas regiões, em algumas cidades, né? A gente vai ter aí também Micenas, que vai ser a grande rica cidade fundada pelos arqueus, né? E era fortificada, construída aí como um lugar alto. Esse tipo de construção era denominado, então, de acrópole, tá, pessoal? E aí o rei era o chefe da cidade, era o poder político, né? E o poder militar. Como eu disse para vocês, as cidades são independentes. Acrópole, né, umas cidades com grandes muralhas, construídas em locais estratégicos para, então, a defesa militar. Ali do lado a gente tem só o Minotauro, né, que é uma lenda na mitologia, que disse aí, né, que ele surgiu aí nos labirintos, né, de Micenas, que aí era um ser mitológico que era metade homem, metade touro, né, que se alimentava de sacrifícios, né, mas falando de Grécia Antiga, a gente tem a mitologia muito forte, tá? E aí, para estudar a história da Grécia, a gente tem alguns períodos, né? O pré-homérico, que é esse momento de formação. A gente tem o homérico, né? Que nesse espaço de tempo, né? Teriam surgido aí as obras de Ilíada e Odisseia, né? De Homero. O arcaico, que vai caracterizar-se pela formação de cidades-estados, né? É a polis, como eu disse para vocês. E a Grécia, ela não formou um estado unificado. Entretanto, os gregos de diferentes cidades se identificavam como iguais, devido aí, então, aos seus costumes e à sua língua, né? Então, a gente vai ter uma língua unificada e alguns costumes, né? Então, eles vão ter essa questão cultural aí bem próxima. O período clássico, né, onde essas cidades-estados gregas se consolidaram como forma de organização política. Nesse período, então, floresceram aí as polis, né, Atenas e Esparta, que a gente vai discutir já sobre elas, né? O helenístico, marcado pela decadência da polis, as cidades gregas foram dominadas pela Macedônia, governada por Filipe II, pai de Alexandre, né? Posteriormente, Alexandre conduzirá a uma expansão que o transformará no homem mais poderoso, então, do mundo antigo, né? E a expansão proporcionou uma circularidade cultural, pois os gregos entraram em contato com povos do Oriente. Então, essa questão cultural, né, ela foi bastante difundida aí por conta dessa expansão. Com relação à economia na Grécia Antiga, a gente tem a produção de vinho, né, trigo, cultivavam oliveiras para fazer azeite, né, e também a alimentação como combustível para alimentação,
para iluminação, desculpa, criavam carneiros, pescavam, extraíam prata de minas, né, colecionavam armas e armaduras com cobre e ferro, e aí tinha também aí a produção de artesanatos, né, com vasos, cerâmicas, joias e outras coisas aí por conta aí dessa questão do barro, né, que eles vão transformar em alguns utensílios aí que vão ficar como arte, né. Pessoal, com relação ao mundo grego, como a gente já falou, dentro dessa perspectiva administrativa, na Grécia não havia apenas um rei. Politicamente, os gregos estavam divididos em diversas cidades, né, que aí eram governadas por um soberano. É um pequeno estado soberano que compreende uma cidade e o campo ao redor, eventualmente alguns povoados urbanos secundários. A cidade se define de fato pelo povo, demos, que a compõe. Uma coletividade de indivíduos submetidos aos mesmos costumes fundamentais e unidos por um culto comum às mesmas divindades protetoras, né? Então, a gente tem essa questão da religião também, da mitologia, né, que vai ter essa identificação cultural, pessoal. E eu estou trazendo muitas aqui, batendo muito nessa questão, porque a polis grega é essa cidade independente, tá, pessoal? Costumes parecidos, mas completamente independente, onde cada rei aí, ele vai gerir aquela localidade. Aí a gente tem do ladinho aí uma estrutura, né, social, que a gente tem o rei, a burocracia, os nobres, os trabalhadores livres, artesãos, camponeses e outros, e os servos, né, os escravos e os estrangeiros que ficam lá na base, tá? E aí a gente tem também essa escravidão e essa escravidão por dívida, essa escravidão temporária, né, que as pessoas ficam escravos de algumas outras, um prazo de 5, 10 anos e depois ela fica livre. E aí a gente tem essas duas maiores cidades-estados, né, polis. A gente tem aí Esparta e Atenas. Esparta, pessoal, a gente tem uma sociedade militar, xenófoba, agrária e oligárquica, né, pessoal? Por quê? Porque como era cidade militar, aí a guerra era levada muito em consideração, né? Os homens, eles tinham que ser propícios aí para a guerra, a arte da guerra. Então, as pessoas que eram diferentes, que tinham deficiência, algumas vezes as mulheres, né, elas eram descartadas, tá, pessoal? Esparta foi uma polis de origem dórica, fundada na Lacônia, na península do Peloponeso, né, que depois a gente vai ter a Guerra do Peloponeso. Foi governada por oligarquias, né, um poder exercido por um pequeno grupo de pessoas. O Estado era uma dinastia, 2 reis, com funções executivas e militares, né, administrativas e militares, dependendo aí da situação. O Estado era militarizado e o modo de vida rigidamente regulamentado e hierarquizado, tá, pessoal? Então, a gente tem aí o Estado também como proprietário das terras, né, e dos escravos. Com relação a Esparta, a gente tem muito importante essa questão da educação, né, porque era uma educação para a guerra. A educação dos espartanos, homem, era voltada para a obediência e aptidão física, né? Aos 18 anos, esses homens ingressavam no exército, as meninas ficavam sempre com a família, né, nas quais tinha aí, então, essa função dessa educação, né? Aí a gente tem as questões severas, né, exercícios físicos, e dentro do grupo social a gente tem os espartanos, né, que eram os que detinham aí os privilégios, os perieclos, que eram sem direitos políticos e dedicados ao comércio das cidades, e os ilhotas, que eram proprietários dos estados e presos, aí explorados então pelos cidadãos, tá? Aí só para a gente acentuar essa questão dessa militarização de Esparta, né, que já foi tema aí de filmes, de quadrinhos, né, a gente tem vários filmes aí, 300, que mostra aí essa sociedade, tá, pessoal, essa educação para a guerra. E Atenas a gente vem aí como característica já a democracia, né, cosmopolita, comercial e filosófica, né. Atenas era uma polis situada na Ática, uma península próxima ao mar, e diversas ilhas, né? A população descendia dos arqueus, helênios e jônios. Aí dentro dessa questão, pessoal, a gente da hierarquia social, a gente vai ter os epátridas, né? Grandes proprietários rurais, os demiúrgos, que eram os artesãos e pequenos proprietários, e os metecos, que eram os estrangeiros, né? E depois a gente vai ter, então, os escravos, que eram escravos por dívidas ou prisioneiros de guerra, tá? E aí, com relação a Atenas, pessoal, a gente tem aí essa democracia, esse termo, né, que é utilizado a partir, então, da Grécia Antiga, que a gente tem até hoje, né?
Democracia quer dizer o governo do povo, então esse sistema político era exercido de forma direta, né? Todos podiam votar, se reunir em uma Assembleia Popular chamada de Ágora, né? Discursar e discutir as questões aí da cidade, tá, pessoal? Entretanto, ó, democracia com entretanto, né? Os cidadãos que podiam participar eram somente homens, né? Mais de 18 anos, filhos de pais e mães atenienses, possuíam direitos básicos, como liberdade individual, né? Igualdade, podiam participar, tá? E a gente tem mais uma questão aí das assembleias que eram o Conselho Bulé, né? Que era formado aí por essas pessoas, tá? Que eram sorteadas. Pessoal, e vamos então para o legado, né, dos gregos antigos aí para todo o mundo contemporâneo, para todo o desenvolvimento aí das sociedades. A gente tem a mitologia, né, que a gente tem aí a existência de deuses, né, deuses que eram parte homem e parte deus, né, essa mistura. A gente tem o surgimento da filosofia, né, principalmente aí a gente tem Sócrates, Platão e Aristóteles, né, esses filósofos que são tão discutidos. A gente tem a história, né, Heródoto, conhecido aí como o pai da história. Tucídides também, são pessoas que vão começar a relatar sobre a escrita aí dos fatos, né? Arte, exaltação ao amor, ao belo, né? A expressão da natureza humana. A gente vai ter arquitetura também desses povos que fundaram. Cerâmica, né? A gente vai ter cenas mitológicas e o cotidiano que vão ser feitos nesses barros, né? Que eles vão ter algumas técnicas. Literatura, né? Épica, né? Teatro, o surgimento do teatro, porque os atenienses, né, eles se reuniam na praça pública, né, eles filosofavam, então a partir dali a gente tem o teatro e também a medicina, né, então o legado cultural dos gregos, principalmente aí de Atenas, é muito importante para a humanidade, né, porque os gregos, eles se dedicavam a discutir, a filosofar, então eles vêm com a filosofia, né, com a democracia, que é um legado muito importante, e todas essas questões culturais que a gente tem, né, que a gente tem até hoje, percebe no nosso cotidiano, ok? Então vamos terminar essa discussão com exercitando. Pessoal, uma questão quentinha aí que saiu do Enem, né? Enem agora no começo do ano, Enem de 2021. Vamos lá. Na Grécia, o conceito de povo abrange tão somente aqueles indivíduos considerados cidadãos. Assim, é possível perceber que o conceito de povo era muito restrito, mesmo tendo isso em conta, a forma democrática vivenciada e experimentada pelos gregos atenienses no século 4 e 5 a.C. pode ser caracterizada fundamentalmente como direta. Naquele contexto, a emergência do sistema de governo mencionada no excerto promoveu a. Competição para a escolha de representantes. B. Campanha pela revitalização das oligarquias. C. Estabelecimento de mandatos temporários. D. Declínio da sociedade civil organizada. E E. Participação no exercício do poder. E aí, pessoal, vocês que fizeram o Enem aí para testar o ano passado? Claro que a gente tem aí como resposta correta, né? A letra E. Participação no exercício do poder. Apesar de somente algumas pessoas, né, poderem votar, mas a gente já tem aí essa característica da democracia, ok? Pessoal, então não esqueçam de acessar a nossa plataforma e até a nossa próxima aula. Tchau!